recebemos o professor, escritor e filósofo Paulo Ghirardelli Júnior. Ele é formado pela PUC de São Paulo, tem mestrado e doutorado na USP. O Ghirardelli, que está aqui conosco, vai falar um pouco mais sobre a situação política que o país atravessa. Ele é autor, por exemplo, deste livro, bastante interessante, sobre a vida e a obra do Paulo Freire, as lições de Paulo Freire na filosofia, educação e política, o livro lançado pela editora Manoli. Paulo, a gente tem visto aí esses movimentos sociais que tomaram as ruas do país. Qual é a leitura que você faz do momento político que o país atravessa, tendo em vista essa participação popular expressiva? Bem, Wagner, você deve ter se lembrado das diretas e do Fora Collor, não é? Sim. Esse movimento é completamente diferente. Quer dizer, ele não é puxado por sindicatos, partidos e governo. Pela primeira vez, o brasileiro resolveu organizar-se por si mesmo através das redes sociais. Isso é que me parece aí que é o novo e que vai se perpetuar e está se perpetuando no interior do Brasil todo. Cidades aí que antes não se mobilizavam, estão se mobilizando e por causas inusitadas, novas causas. Há analogias nesse sentido com a Primavera Árabe, o processo que levou à queda de alguns regimes de longa data, o Egito com Hosni Mubarak, o Ben Ali na Tunísia e por aí vai. A analogia é clara, que as organizações lá também foram relativamente individuais. Agora, a nossa, ela é aquela manifestação, felizmente, pacífica, não é? Mas isso não significa que ela fique pacífica o tempo todo. Porque me parece, eu que participei, sou um filósofo de rua, né? Não sou um filósofo de gabinete, eu que participei tanto no Rio quanto em São Paulo, fui às ruas junto com os jovens, não é? O que eu senti é que há, de certo modo, uma agressividade contida. As pessoas estão se contendo, mas elas estão irritadas. Mesmo com essas cenas de vandalismo que a gente tem assistido? Eu diria que é muito pequeno o vandalismo. Mas se aí... é que pode ser chamado de vandalismo, mas é muito pequeno, perto do número de pessoas na rua, é muito pequeno, né? Quer dizer, qualquer outro país, qualquer outro lugar, as coisas teriam ido por outro caminho, muito mais rapidamente. Qual seria esse caminho? Eu acho que é o caminho da violência. Eu acredito que em qualquer outro lugar o caminho da violência, porque a agressão dos governos em relação à população é muito ostensiva, né? Quer dizer, é muito tapa na cara que você está levando. Nós estamos levando. Né? Há alguns poucos anos, Paulo, a França promoveu uma mudança na lei do emprego e o primeiro-ministro, não, o ministro do Trabalho, chegou a ter que lidar com protestos de jovens. Sim. Que viravam carros nas Champs-Élysées, em áreas de Paris e tudo mais, protestos que ganharam esse contorno mais violento. Você acha que aqui no Brasil esses protestos foram brandos? Olha, a gente pode até dizer que não houve nada, né? E a televisão andou exagerando um pouco, filmando papelão pegando fogo, que na verdade era meia dúzia de fogo aí que existiria até mesmo sem as manifestações, né? Fogo noturno que às vezes mendigo coloca por aí, né? Não houve absolutamente nada. A prova está que a maioria das pessoas foram com bebês, né? Foto de bebês, os artistas levaram bebês, eu levei cachorro, quer dizer, não houve problema nenhum, a não ser quando a polícia se perdeu um pouco aí na repressão, né? A polícia está acostumada a lidar violentamente com as coisas e não estava instruída para esse tipo de manifestação, exagerou um pouco, mas, pelo amor de Deus, né, se você comparar com outros países, você vai ver que o brasileiro fez uma manifestação altamente cívica, altamente cívica. Eu fiquei contente de ter participado. Agora, Paulo, uma coisa que chama atenção é que no todo da cobertura, e aqui não vai nenhuma crítica à imprensa, não, até porque de alguma forma a TV Câmara também faz parte desse processo, uma coisa que chama atenção é que num primeiro momento eram vândalos, num segundo momento eram adolescentes indignados, num terceiro momento, no estabelecimento dessa narrativa, era uma mobilização política sem precedentes desde a era das diretas já. Afinal de contas, o que é que está acontecendo no país? Qual é a leitura que é possível fazer? É vândalo ou é movimento cívico sem precedentes? Olha,
um movimento cívico sem precedentes ficaria melhor para caracterizar. Agora, o problema é o entendimento das autoridades a respeito de civismo. As autoridades não estavam acostumadas a uma manifestação de indivíduos. Eu escrevi que eu estava assistindo, estava participando de uma revolução de indivíduos. Uma revolução do indivíduo. Até porque o sentido do civismo aqui no Brasil, até por conta da ditadura militar, foi todo muito distorcido, né? Nós estamos acostumados a precisar de número para o protesto ser protesto. Sim. Eu participei de protestos nos Estados Unidos com 4 pessoas e a televisão ia cobrir. Aqui precisa 1 milhão e tal. Esse movimento quebrou isso. Porque em alguns momentos tinha muita gente, em alguns momentos tinha 10, 15 pessoas e a TV começou a cobrir indiscriminadamente porque ela percebeu o quê? Que não havia liderança, que não havia partido, que não havia sindicato. E isto é muito bom, porque pela primeira vez você tem uma população que não é puxada por ninguém. Ela vai para as ruas por ela própria, pelos indivíduos, pelo relacionamento que você tem com um amigo que também está insatisfeito. Agora, essa prática do não ao partido político, ela não é preocupante? Não, ela não é preocupante, ela é muito saudável. Por quê? Porque os partidos políticos, eles estão há muito tempo já completamente desligados da população. Completamente desligados. Eles fornecem o quê? Eles fornecem um rol de candidatos para os seus próprios militantes darem aval. Não tem nenhum partido mais, mesmo o PT que tinha essa prática, e mesmo os partidos pequenos, a prática é do caciquismo. Todo mundo já sabe quem vai ser o candidato. Mas na manifestação, quando existe uma hostilidade a alguém que é de algum partido político, e quando você diz, olha, sem partido na manifestação, isso não cria um ambiente em que fica um cenário aberto sobre o qual não se tem muita certeza? Olha, eu não assisti isso no Rio nem em São Paulo. Aqui em São Paulo teve muito. Eu assisti algumas pessoas que foram, digamos assim, quiseram, de certo modo, ocupar o velho espaço, né? E num primeiro momento foram rechaçadas. Mas no Rio, por exemplo, houve uma integração de classe social, porque o pessoal da favela desceu e foi bem recebido pela classe média, e alguns partidos se manifestaram. Agora, o que os manifestantes não queriam, parece, era a aglomeração de bandeira de partido. Sim. Por quê? Porque os partidos não estão representando, eles são o objeto também do protesto. As pessoas não foram protestar contra o governo, elas foram protestar contra também o sistema político, né? E isso ficou evidente. Num primeiro momento, o mote dessas manifestações era o aumento da tarifa de ônibus. Aqui em São Paulo, os 20 centavos, ônibus, metrô, trens urbanos, de 3 para 3,20. Aí, num segundo momento, mais saúde, mais educação, combate à corrupção. E aí o protesto foi se multitematizando. Sim, veja, mas a imprensa deveria ter percebido isso e o governo também. Por quê? Porque se você assistir o que aconteceu na Avenida Paulista em 2010 e 2011, você vai ver que ela foi requisitada para movimentos sociais toda semana. Teve o beijaço, o amamentaço, você poder levar o seu cachorro no shopping, teve todo tipo de movimentos na Paulista. Então, isso já era o que? A sociedade está se organizando por ela própria, sem partido, pelos indivíduos e por causas pequenas. Quando aparece a televisão para filmar a Copa, pronto, está aí a fome com a vontade de comer, né? Porque é o momento desse movimento ir ao palco. E ele foi espontaneamente sozinho, as pessoas combinaram e foram. E estava lá a TV filmando a Copa e filmou também um Brasil que não é só o futebol. Sim. Você é, portanto, Paulo Ghirardelli, é formado pela PUC de São Paulo, fez mestrado, doutorado na USP, é um filósofo com quem a gente está conversando. Ele é autor deste livro aqui, que eu vou mostrar mais uma vez para vocês. É o livro sobre o Paulo Freire, que era, segundo o que a gente tem aqui, um advogado da cultura da liberdade. Sim, né? Sim. E aí você é um grande otimista em relação a tudo isso que está sendo gerado no país. Veja só, eu sou uma pessoa que estava lá na missa do Herzog. Sim. Né? Estava na campanha das diretas, estava no Fora Collor, participei de tudo isso daí. E o que eu vi? Eu vi que nós tínhamos o quê? Nós íamos fazer o quê nesses movimentos? Falar palavras de ordem que o pessoal do palanque colocava.
Ora, pela primeira vez eu participei do movimento onde não tem palanque e ninguém dizendo o que eu tenho que falar. Eu falo o que eu quiser. Eu, por exemplo, fiz um cartaz e levei lá. Pelo direito de fazer sexo com a Dilma. Eu levei. Todo mundo gostou do meu cartaz, também se manifestou. Algumas pessoas falam assim, eu quero só o direito, não quero efetivar, né? Mas quero o direito. Né? Mas aí teve bom humor. Sim. Teve bom humor, isso é importante. E entra numa questão que cai no anedotário político também, né? O anedotário político é fundamental, porque se você não tem cartunista na política, a política vai mal. Quando tem o cartoon, quando tem gente fazendo o humor do lado, é porque a política vai bem, né? O senhor acabou de citar a Dilma. O Congresso parece que enterrou o plebiscito com o qual a presidente Dilma pretendia fazer ou iniciar o processo de reforma política. O que significa, do ponto de vista prático, essa decisão do Congresso? Como é que ela vai ecoar na sociedade? Bom, já está ecoando, quer dizer, hoje é o dia da pizza, né? Sim. Então, já tá ecoando, quer dizer, as pessoas estão percebendo que a presidente tomou uma iniciativa, pode não ser a certa, mas tomou uma iniciativa, e o Congresso não tomou nenhuma. O Congresso, de novo, abafou. Isso é ruim. Isso reacende os ânimos. Né? A reforma política não era uma oportunidade de, aspas, redenção dos políticos em relação ao diálogo com a sociedade? Do restabelecimento desse diálogo numa outra dimensão? Era uma resposta. Não que o movimento de protesto, ninguém que estava ali na rua acredita numa reforma política feita pelos políticos. Mas nós não temos outra saída. A reforma política tem que ser feita por esse Congresso que está aí, pelos políticos que estão aí e por nós. Não tem nenhum santo que vai baixar e resolver os problemas nossos, somos nós mesmos. Né? Então seria uma resposta iniciar esse diálogo. Mas o Congresso está fugindo, está tentando situações parciais e o que é pior, o governo abriu frentes de batalha contra grupos que estavam também protestando. Por exemplo, frente de batalha desnecessária, brigar com os médicos agora. Isso é bobagem, isso é uma tonteira. Essa mudança de faculdade de medicina é uma bobagem muito grande. E cria o quê? Indisposição, briga à toa, perde o foco. Parece que o governo está um pouco perdido, né, nessa situação. Para a gente finalizar, a gente conversou aí com o professor Paulo Girardelli. Paulo, um antigo compositor baiano usa a expressão numa letra muito estudada, inclusive, em universidades, que é a letra da música Língua. Ele diz que só é possível filosofar em alemão. Será mesmo? Não, em absoluto. Os alemães é que inventaram de dizer isso e o poeta engoliu, né? A nossa língua é uma língua riquíssima, bonita, bela, né? E uma língua que tem como patrono o Machado de Assis, que foi um schopenhaueriano, portanto, um escritor, filósofo, né? Pode ter aí o seu orgulho de filosofar em português. A língua é minha pátria e por aí vai. Por aí vai. Né? A gente conversou, portanto, com o Paulo Girardelli, a quem a gente agradece pela presença aqui nos estúdios da TV Câmara. O Paulo, autor deste livro, entre outros livros. Paulo, você vai ser convidado a voltar outras vezes para a gente fazer uma análise do momento político que o país está atravessando. E eu queria agradecê-lo bastante pela presteza de estar aqui conosco nesta quarta-feira com cara de segunda para muitos paulistanos. É verdade. Wagner, muito obrigado pelo convite. Pode contar comigo quando você precisar. Valeu, meu caro. Obrigado pela atenção.